Glória a Deus. Nós vamos meditar numa palavra. Eu já falei com vocês esses dias, mas hoje eu estava meditando e veio fortemente essa palavra no meu coração. Êxodo capítulo 10 e o versículo 26. Claro que toda palavra sai diferente, né? Uma da outra. Mas vamos ler Êxodo capítulo 10, versículo 26. Diz assim, a parte A diz assim, também o nosso gado há de ir conosco. E a parte B diz assim, nenhuma unha ficará. Nós iremos falar apenas isso, nem uma unha ficará. Nem uma unha ficará. Nós estamos na 9ª praga, essa é a 9ª praga, e nós temos os personagens aqui, nós temos Faraó, nós temos Moisés e nós temos o Egito. Faraó é o governante de toda a terra do Egito. E o povo hebreu, neste período, está escravo na terra do Egito, debaixo de uma promessa que iria herdar a terra prometida. Só que Faraó, ele não quer liberar o povo para sair do Egito. Ele quer manter o povo preso no Egito. E dentro de uma tipologia, dentro de uma representação, irmãos, Faraó aqui representa o diabo, o Egito representa o mundo, e Moisés representa Jesus, o nosso legislador e o nosso libertador. E o que me chama a atenção, me faz pregar essa noite para vocês, irmãos, que faz eu pregar para vocês sobre isso, é que a estratégia de Faraó é a mesma estratégia do diabo. A estratégia de Faraó é a mesma estratégia do diabo. O diabo não quer que você saia do Egito. Você pode escrever aí? O diabo não quer que você saia do Egito. E nós vamos ler a palavra, alguns versículos, para você entender. Quando Moisés foi libertar o povo, irmãos, a primeira coisa que Faraó fez para manter o povo preso no Egito foi aumentar o trabalho. Você pode colocar aí, coloque aí, aumentar o trabalho. Isso está lá no capítulo de número 5, versículo de número 7. Capítulo 5, versículo de número 7. Olha só.
A Bíblia vai dizer que Moisés já tinha ido diante de Faraó e disse que o povo seria liberto. Olha o que Faraó fez. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão e ajuntem para si palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolo que antes faziam. Nada diminuireis dela, estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Qual foi a primeira estratégia? O povo vai produzir o mesmo, só que ninguém traz palha para o povo fazer tijolo. Eles vão pegar palha, eles vão fazer a mesma quantidade de tijolo, porque eles estão ociosos. E eles estão querendo sacrificar ao seu Deus. É por isso que eles querem sair daqui para sacrificar ao seu Deus. Porque eles estão ociosos. Então, dê trabalho para o povo para não sair do Egito. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? Aumentou o trabalho. E a pergunta que eu quero fazer para você, seja sincero. Você está tendo tempo de qualidade com teu Deus? Ou o trabalho e a distração está roubando todo o teu acesso à tua vida espiritual? Esta é a pergunta. Veja, irmãos, diante do endividamento que nós estamos, as pessoas só pensam em trabalho porque precisam de dinheiro. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar as dívidas. Eu tenho que trabalhar porque senão eu não dou conta. Eu tenho que trabalhar. Aí a vida da pessoa é trabalho, trabalho, trabalho. Não tem tempo de orar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de adorar. Por quê? Porque vive cansado. Você já prestou atenção no nível de canseira que nós estamos? O nível de canseira que nós estamos? E nós estamos vendo que o trabalho está aumentando, só que, veja, a mesma coisa aconteceu aqui. Vocês vão produzir o mesmo tanto, só que vocês vão trabalhar mais. Quanto mais você trabalha, mais cansado você fica. E uma das estratégias do diabo é aumentar o trabalho. E, meus irmãos, eu não estou dizendo para você parar de trabalhar, tá? Mas o problema é você trabalhar insatisfeito, é você trabalhar no que não gosta, é você estar fazendo coisas além do que tua mente e o teu corpo aguenta. E nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas elas estão correndo muito. Elas estão quase que se matando, mas estão produzindo muito pouco. E aí eu digo para vocês, irmãos, a história é a mesma. Por que a história é a mesma?
nós estamos muito perto de sair do Egito. O que Faraó disse? Olha como a história é a mesma, irmãos. A história é a mesma. Versículo 8. Capítulo 5, versículo 8 de Êxodo. E exigirei deles a mesma conta de tijolo que antes fazia. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. O que o diabo está fazendo? Jogando uma sobrecarga para você não ter tempo para adorar, para sacrificar ao teu Deus, para glorificar ao teu Deus. É a mesma história. O que Faraó diz? Eles não podem pensar em sacrificar. Eles não podem pensar em sair do meu domínio para adorar o Deus deles. Eles têm que continuar escravo na minha mão. Eles têm que continuar debaixo do meu jugo. Eles não podem pensar no Deus deles. Eles não podem adorar o Deus deles. Eles não podem. Eles estão muito ociosos. Aumente o trabalho para que eles não pensem em sair daqui e adorar o seu Deus. E muita gente não percebe que está correndo, e muitas das vezes não sabe nem pelo que está correndo. E eu vou dizer, irmãos, quando você perde a tua comunhão, perde a tua vida com Deus, a estratégia do maligno é te apagar espiritualmente. E, infelizmente, nós estamos na corrida dos ratos. Quem leu o livro, né, qual é o nome do livro agora? Que fala da corrida dos ratos. E aí eu vou dizer, irmãos, eu vou dizer para vocês que a estratégia é a mesma. Nós estamos muito perto de sair do Egito. E Faraó não quer que você perceba o tempo profético que você está vivendo. Faraó não quer que você saia do Egito. Faraó não quer que você herde a terra prometida. Aumente o trabalho. Segunda coisa, irmãos, que Faraó fez. Olha lá. Capítulo 8, versículo 25. O nome do livro é O Pai Rico e Pai Pobre, A Corrida dos Ratos. Olha lá. Capítulo 8, versículo 25. Primeiro, aumenta o trabalho. Segundo, pode colocar aí, ó. Olha lá. Chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: Ide oferecer sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Adorem a Deus no Egito. Essa é a segunda estratégia. Adorem a Deus no Egito. Vocês não precisam sair do Egito para adorar a Deus. Qual é a segunda estratégia? Adorem a Deus no Egito. É outra realidade, irmãos, que nós estamos vivendo hoje. Qual é a realidade que nós estamos vivendo hoje? As pessoas dizem que estão adorando a Deus, mas a sua vida ainda está no Egito.
a sua vida não saiu do Egito. E nós estamos vivendo esse meio gospel. O que é o meio gospel? O meio gospel é: eu tenho uma religião, eu vou num templo, mas eu vivo como o Egito vive. Deus é amor. E só eu ir num culto uma vez por semana, 2 vezes por semana, tá ótimo. A estratégia de Faraó do diabo é a mesma. Você não precisa sair do Egito. Aí a pessoa, ela vive no meio religioso, mas ela vive no Egito. Irmãos, o que tem de crente que bebe, que fuma, que se prostitui, que vai para balada, que mente, que rouba, e está na igreja. Está na igreja. Se você olhar, para o que está acontecendo, as pessoas só têm uma religião. Por quê? Porque elas acham que podem adorar a Deus vivendo no Egito. Elas acham que está tudo bem ouvir música mundana, viver atrás de influenciadores digital. Elas acham que está tudo bem saber mais da vida das celebridades do que saber da Bíblia. Elas acham que está tudo bem ir para a balada. Está tudo bem eu ouvir louvor e, ao mesmo tempo, ouvir música profana. Está tudo bem. Está tudo bem. Porque vocês não precisam sair do Egito para adorar a Deus. Vocês vão adorar ao Deus de vocês dentro do Egito. E aí nós temos que cuidar, meu irmão. Porque sem santidade, sem separação, sem consagração, sem vida com Deus, não tem como ver a glória de Deus. Não. Irmãos, eu acredito que a conversão ela é progressiva. Por exemplo, eu acredito que uma pessoa pode aceitar Jesus e ela continuar a fumar. Mas eu acredito que o Espírito Santo vai incomodar tanto ela que ela vai chegar a criar nojo do cigarro. Eu acredito que uma pessoa pode aceitar Jesus e continuar a beber, mas ela vai chegar num ponto que ela não vai suportar nem sentir o cheiro da bebida. Tem pessoas que no ato de aceitar Jesus nunca mais usa droga, nunca mais bebe, nunca mais peca. Mas tem pessoas que passam por um processo. Mas eu não acredito numa conversão de que a pessoa aceitou Jesus e continuou na mesma vida. Isso nunca foi conversão. A pessoa foi convencida a fazer parte de um clube evangélico. Ela foi convencida a fazer parte de um clube gospel, mas nunca se converteu.
Porque a conversão é o abandono do pecado. É a morte da velha criatura. É a renúncia do Egito por amor a Cristo. Quando há uma conversão, genuína, a pessoa não tem mais prazer no pecado. Vocês estão entendendo? Não tem como ficar nesse meio termo, meus irmãos. O Egito não é o nosso lugar. O Egito não é o nosso lugar. Mas por que o diabo está fazendo isso? Porque ele sabe que está perto de nós herdarmos a terra prometida. E ele está iludindo muita gente. E eu digo, meus irmãos, sem medo de errar. Quer ver o pastor Carlos triste? Muita gente que tinha princípios, que tinha uma vida de santidade, de consagração, que caminhavam com Deus, que andavam com Deus, que hoje mudaram completamente, e eles usam esse termo, e você tem que cuidar com esse termo. Isso é religiosidade. Eu conheço muita gente que você olhava e via marcas de Cristo na vida dela, que hoje você não vê mais nada. E as marcas que ele carregava, hoje ele diz que tudo isso é religiosidade. O Egito tomou conta da mente e do coração. E nós temos que cuidar, meus irmãos, porque nós estamos numa era em que as pessoas... Eu andei hoje com a missionária Raquel, a gente foi em vários lugares. E como tem academia. Eu não sou contra a academia. Eu não sou hipócrita. Né? Há alguns anos atrás eu fui no médico, mas falou, você faz exercício físico, você vai morrer. Eu não sou contra a academia, mas você já reparou que a academia está como igreja? Cada esquina tem uma academia. E as pessoas se sacrificam por um corpo perfeito. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Tem muito crente que se sacrifica pelo corpo perfeito, mas a alma está vazia das coisas do céu. Tem pessoas que conseguem fazer jejum para emagrecer, mas não conseguem fazer jejum para mortificar a carne. Tem pessoas que se sacrificam pela estética, mas por dentro estão mortas. Nós temos que cuidar, meu irmão. Nós temos que cuidar. E eu não estou dizendo para você ser um relaxado com o teu corpo, irmãos. Isso é uma doutrina de mordomia. O meu corpo é templo do Espírito Santo e eu preciso ter saúde, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso zelar do meu corpo, mas eu não posso perder a minha comunhão com Deus. Eu não posso estar focado mais na minha estética do que na minha espiritualidade. Eu acredito ainda que o brilho mais lindo que um homem e uma mulher pode ter é o brilho do Espírito Santo na sua vida. Esse é o brilho mais lindo, é a beleza mais linda, é alguém chegar para você sem você pregar nada. A pessoa olhar para você e dizer, você é crente, né? Você serve a Deus. Isso é a coisa mais linda que você pode ouvir.
Você serve a Deus porque as pessoas estão vendo algo em você que não é estética, é o brilho do céu. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, o que eu estou falando aqui é bíblico. Olha o que a Bíblia diz em 1 João. Só vou ler 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Olha o que diz. Olha o que diz a palavra. Não ameis o mundo. O mundo aqui é o Egito, que Faraó quer nos prender. Olha lá. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Jesus. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, isso é bíblico. Isso é bíblico. O mundo não tem nada para me oferecer. Agora veja, irmãos, se eu amo o mundo, se eu amo o que está no mundo, é a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Carlos, não é a religião que está dizendo. O amor de Deus não está na minha vida. Agora, o que eu acho lindo, irmãos, é que o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem é que permanece para sempre? Aquele que faz a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora veja, irmãos, tem mais. Terceira estratégia do diabo. Está no capítulo 8, versículo 28. Olha só a estratégia de Faraó. Primeiro, aumente o trabalho porque estão ociosos e querem adorar a Deus. Segundo, vocês podem adorar a Deus no Egito. Terceiro, capítulo 8, verso 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades longe, orai também por mim. Veja a estratégia de Faraó. Vá até a ponta do deserto, não entre na terra prometida. Vocês não precisam ir muito longe. E olha o que Faraó disse: orem por mim também. Então veja bem, começa lá, eu aumento o trabalho e eles não pensam em sacrificar. Não deu certo. Eu permito eles adorar no Egito, não dá certo. Então pode ir lá no deserto, sacrifique e volte.
Só não vá longe. Não vá longe. E eu quero que vocês orem por mim. Eu quero que vocês intercedam por mim. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Esse daqui é o crente que já aceitou Jesus, já saiu do Egito, mas não consegue entrar no deserto. Sabe aquele, o profeta Elias? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Por quê? Porque ora olha para o mundo, ora olha para o deserto. Agora, por que o diabo não quer que você vá em direção à terra prometida? Por que o diabo não quer que você entre no deserto, irmãos? Porque no deserto tem nuvem de dia, no deserto tem coluna de fogo à noite, no deserto tem maná todo dia, no deserto tem água saindo da rocha. O que é que tem no deserto que o diabo não quer que você entre nele, que você fique pé do Egito? No deserto tem sobrenatural. Sabe qual é o problema, irmãos? Tem muita gente que saiu do Egito, mas não consegue entrar na dimensão do sobrenatural. Eu vou repetir, o faraó diz, vocês podem, mas vocês fiquem perto. O que é o ficar perto? Vocês não precisam entrar na dimensão do sobrenatural. Porque no deserto tem nuvem de dia, no deserto tem coluna de fogo à noite, no deserto tem água que sai da rocha, no deserto tem maná que desce do céu todo dia, no deserto tem carne que Deus manda para o povo. Então, por que Faraó não quer que você entre no deserto? Para você não entrar na dimensão do sobrenatural. Irmãos, nós precisamos nos divorciar da nossa carne. Nós estamos vivendo hoje dentro de um sistema que não quer que você entre no sobrenatural. Sabe por que muitos pastores mantêm o povo debaixo de cabresto? Porque não querem que o povo experimente o sobrenatural. Porque um crente que experimenta o sobrenatural, ele é diferente. Ele não aceita mais o mundo, ele não aceita mais o Egito, ele não aceita mais qualquer coisa, ele não aceita a palha seca. Um crente que tem vida com Deus, que prova o sobrenatural, aleluia, ele não tem mais prazer no Egito. Por que Faraó quer que o povo permaneça perto do Egito? Porque perto do Egito não tem sobrenatural. Perto do Egito não tem maná todo dia. Aleluia. Aleluia. Irmãos, seja sincero com você mesmo. Nós já estamos no dia 19 de agosto de 2026. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? O que você fez em prol do reino de Deus esse ano? O quanto você cresceu espiritualmente esse ano? Seja sincero com você mesmo. Uma coisa que Deus abomina é a hipocrisia, meu irmão. Muita gente está próximo do Egito e não entra no sobrenatural.
não mergulha. É a visão de Ezequiel. Fica com água no tornozelo e não quer entrar no rio de Deus. Não quer entrar no sobrenatural de Deus. Aleluia! Quanto tempo faz, meu irmão, que entra ano e sai ano e nada muda na tua vida espiritual? Pastor, por que não muda? Porque você não entra no deserto, você não rompe com o Egito. Se você está próximo do Egito, você está olhando para o Egito, você está desejando o Egito. Nós precisamos nos envolver nos mistérios de Deus. Nós precisamos, irmão Marcos, pedir a Deus, que o Senhor quer de mim, se é entregar folheto, se é orar por alguém, é o Espírito Santo que vai nos conduzindo. O irmão já dizendo, como é que eu entro? É romper com o Egito, é romper com o pecado, é romper com o mundo, é viver debaixo da nuvem da glória de Deus. Isso é entrar no deserto rumo à terra prometida. Glória a Jesus, irmãos, eu não sou saudosista. Mas eu sou realista, e eu vou ser realista. Quando a igreja não tinha tecnologia, quando a igreja não tinha televisão, o povo orava, jejuava, fazia culto doméstico. As crianças eram batizadas no Espírito Santo dentro de casa. O desejo do crente era ser batizado no Espírito Santo, era ser cheia do Espírito Santo. Hoje, meu irmão, nós estamos diante de tanta informação, mas estamos tão vazios do céu. Estamos tão vazios das coisas espirituais. Eu não estou dizendo que você não se converteu, você saiu do Egito, mas você está próximo do Egito. Você não entrou no sobrenatural. Agora, tem pessoas que estão aqui, é o Espírito Santo, tem gente que já entrou na nuvem. Tem gente que já provou o maná, tem gente que já provou a água da rocha, tem gente que já foi aquecido pela coluna de fogo de noite. Mas volta e meia você volta lá para o Egito, para olhar o Egito, para desejar o Egito. Meu irmão, entre. O diabo não quer que você entre no sobrenatural, porque ele não quer que você saia do Egito. Ele quer manter pessoas próximas ao Egito. Saia do Egito. Tem mais. Quarta estratégia do diabo. Capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz o capítulo 10 e o versículo 9. Olha o que diz. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Você sabe o que Faraó queria? As crianças, jovens e adolescentes. O que Faraó queria? As crianças são minhas. Os jovens são meus. Irmãos, isso aqui é muito sério que eu vou dizer.
talvez Faraó não consiga mais me pegar e te pegar. Mas ele me ameaça e te ameaça todo dia. Os teus filhos vão ficar comigo no Egito. E é muito sério o que eu estou dizendo aqui. O diabo quer essa geração inteira para ele. O diabo quer os teus netos, os teus sobrinhos, os teus filhos. E, meu irmão, o maligno está sugando essa geração por uma tela. Eu estou falando algo, meu irmão. Eu tenho um menino de 7 anos em casa, um de 13 e um de 14. Eu estou dizendo algo que eu vivo todos os dias na minha casa. Nós monitoramos. Meus filhos têm um monte de atividade. A gente faz devocional todo dia. A missionária Raquel faz devocional todo dia. A gente faz culto doméstico toda segunda-feira. Ainda a gente vê espiritualidade e temor, mas, meu irmão, é guerra. E eu vou dizer aqui, pai, a voz que me ouve aqui, se revista de poder e, se for necessário, arrastar teu filho até a porta do céu, arraste até a porta do céu, mas não abra mão dos teus filhos. Essa palavra é uma profecia. Os nossos filhos, a nossa geração não vai ficar presa no Egito. Nenhuma unha ficará dos nossos filhos. Nenhuma unha vai ficar dos teus netos no Egito. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Deus vai te dar autoridade para pelejar pela tua família. Para guerrear pela tua família. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu profetizo que teus filhos terão experiências sobrenaturais com Deus. Eu profetizo que a presença de Deus vai ser mais atraente do que o mundo na mente e no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, os nossos filhos, eles não são herança do mundo, os nossos filhos são herança do Senhor, glória a Deus. Os nossos filhos verão a glória de Deus, os nossos filhos serão transformados pelo poder de Deus. O Senhor Jesus está dizendo a Faraó: os nossos jovens, os nossos filhos e as nossas filhas vão conosco. Aleluia! 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 Glória ao nome de Jesus. E para terminar, irmãos, capítulo 10, versículo 26. Olha a estratégia de Faraó. Olha a estratégia de Faraó. Aí Faraó chega e diz assim, não, pega o gado e vai. Pode pegar o gado e ir embora. Pega o povo e vai embora. Não, pega o povo e vai embora, mas o gado, o rebanho vai ficar comigo. Irmãos, por que Faraó queria o rebanho? Aí Moisés diz, nenhuma unha ficará. Você sabe por quê, meu irmão? Faraó queria o rebanho, porque sem o rebanho não teria sacrifício a Deus. Sem rebanho não teria ofertas ao Senhor.
E eu vou dizer, eu sempre digo algo para vocês, irmão, dinheiro é espiritual. Por que o diabo não quer que muita gente prospere? Uma prosperidade sadia, uma prosperidade diante da bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta sofrimento. Porque se um crente fiel cresce financeiramente, o reino de Deus cresce. Se você consegue ser fiel a Deus no pouco, quando Ele te colocar no muito, você vai ser fiel. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão com a sua vida financeira toda amarrada. E eu digo, vida financeira amarrada afeta a espiritualidade. São assuntos que no meio religioso, irmãos, as pessoas não querem que toque. Sabe qual é o assunto? Sexualidade do casal. Você toca intimidade sexual, o povo se arrepia todo e acha que pastor não deve falar esse assunto. Terceira maior causa de divórcio no mundo, falta de sexo no casamento. Segunda maior causa de divórcio no mundo, falta de dinheiro na família. A família sem dinheiro, ela é destruída e humilhada. Por que o diabo queria manter o gado, o rebanho preso? Sem rebanho não tem sacrifício. Não tem oferta ao Senhor. E muita gente precisa. Irmãos, eu tenho dito muito isso por onde eu tenho passado. Deus está à procura de pessoas que sejam um rio. Você sabe o que é um rio? Aonde passa gera vida. Deus está à procura de pessoas que transbordem bênção. O que é transbordar bênção? Aonde você vai, você derrama bênção, você abençoa. Você tem prazer em abençoar, você tem prazer em semear, você tem prazer em ajudar. A Bíblia diz em Eclesiastes 5:10 que quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Quanto mais as pessoas retêm o sacrifício, a adoração, menos elas prosperam. Jesus disse: dai-vos será dado. A boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. O que Jesus disse? Dai. O apóstolo Paulo disse: a melhor coisa é dar do que receber. Dar do que receber. A Bíblia diz que a alma generosa, olha como a Bíblia é tremenda, irmão. A alma generosa prosperará. E tem pessoas que não suportam ouvir sobre dízimo e oferta. E eu sempre digo, irmãos, e eu sou muito sincero nisso, pode orar, jejuar, ser o melhor crente, fiel. Quem não dizima e não oferta, não prospera. Pastor, isso é heresia? Não, meu irmão. Como é que alguém vai colher algo que não planta? Alguém pode me explicar? Tem como eu colher se eu não plantar? E dinheiro é semente. A Bíblia diz: quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia em abundância, colherá em abundância. Cada um contribua segundo Deus propôs no seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Dinheiro é semente e precisa ser plantado. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus nos dá o pão, nos dá a semente. O que a gente faz? A gente come o pão e a semente. Quando nós não semeamos, nós não colhemos.
Uma vida cristã sadia é aqueles que vivem com um propósito. E dinheiro tem propósito, meu irmão. Tem pessoas que preferem fazer tudo e, se sobrar, oferece a Deus. Veja, Deus rejeitou a oferta de Caim, meu irmão. Não foi por ele oferecer fruto. Está no texto. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Deixa eu ler o texto. Gênesis, capítulo 4. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Capítulo 4, versículo 3, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Você sabe o que é no fim dos tempos? Caim plantou, colheu, comeu, desfrutou do que plantou. É versículo 3, irmão Mills, capítulo 4, versículo 3. O que sobrou ele ofereceu a Deus. Aí olha o que diz o verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Abel pegou o primeiro rebanho e ofereceu a Deus. Caim, ele ofereceu o resto. Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou Caim. Não foi pelo valor. Não foi pelo valor. Foi pela intenção do coração. A primícia foi para Deus. Abel deu a primícia. Caim deu o resto. E Deus não recebe resto. E isso é tão espiritual, irmãos. Porque Jesus, na oferta da viúva pobre, e eu vou dizer algo aqui. Deixa eu achar o texto aqui. Mateus capítulo 12, versículo 41. Mateus 12, 41 ao 43. Irmão, se fosse hoje, Jesus ia ficar na frente da salva, ou na frente do gasofilácio, olhando a oferta. Agora, olha o que diz a palavra. Deixa eu colocar aí na tela para você ver essa palavra. Você lê comigo essa palavra. Leia comigo o que Jesus disse. Agora, eu só quero que você tenha um contexto aqui. A religião estava corrompida nesses dias aqui. Tinha 2 sumos sacerdotes trabalhando no templo. Tinha cambista na porta do templo. Tinha venda de animal na porta do templo. O sistema religioso estava corrompido. Mas Jesus vai dar uma lição sobre oferta, mesmo com o sistema religioso corrompido. Olha o que diz a palavra aqui. Jesus sentou-se na frente do lugar onde eram colocadas contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de um valor pouco. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Não é o valor. Antes o Senhor recebeu o coração. Antes de o Senhor receber a oferta, ele recebe você. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Antes de Deus receber a oferta, ele vai receber você.
Porque todo mundo dava do que sobrava. Ela deu tudo e deu de coração. E aí, irmãos, tem muita gente que não consegue oferecer sacrifícios, porque a mente e o coração está contaminada. E eu vou repetir, nesse dia aqui, a religião estava corrompida. Mas o que o texto me ensina, pastor Carlos? Que Deus estava recebendo a oferta. E esse texto me ensina que quem recebe a minha oferta não é o templo. Quem recebe a minha oferta é Deus. Quem recebe a minha oferta não é o sistema religioso. Quem recebe a minha oferta é Deus. Eu vou repetir. No dia que essa mulher levou a oferta, a religião estava corrompida, tinha 2 sumos sacerdotes, tinha cambista na porta do templo, tinha venda de animal, tudo contra os princípios. Mas o céu estava recebendo a oferta. Quem recebe a tua oferta, o teu dízimo é Deus. Qual é a estratégia do diabo? Amarrar tua vida financeira. Fechar tua mente e o teu coração. Para que você não prospere. E se você não prospera, a tua vida espiritual é abatida. E prosperidade aqui, meu irmão, não é abundância, ter um monte de coisa, não. Prosperidade é ausência de necessidade. Essa é a prosperidade divina. Mas as pessoas não conseguem. Pastor Carlos, por que as pessoas não conseguem? Porque está preso. Porque está preso. Onde está o teu coração, ali está teu tesouro. Preso. As pessoas estão presas. Agora compreenda, meu irmão. Eu digo algo, tem pessoas que se escandalizam quando eu falo isso. Mas Deus não quer 10%. 10% é muito pouco. Deus quer tudo. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de agradar a um e desagradar ao outro, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E quem que é Mamon? Quem que é Mamon? Quem que é Mamon é o dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O que Deus quer, professor? Porque se ele me pedir tudo que eu tenho e eu não ter coragem de entregar tudo que eu tenho, eu estou preso ao que eu tenho. Agora, quando eu entendo que ele é dono de tudo, tudo que eu tenho pertence a ele, tudo que ele me pedir eu vou entregar. Eu não tenho medo de entregar. Eu não tenho medo de liberar. Eu tenho prazer em ser um instrumento. Vocês estão entendendo? Glória a Jesus. Isso é muito profundo, meu irmão. Isso é muito profundo. Porque dentro de uma monarquia, nós vivemos debaixo de um reino. No reino, tem alguém aqui da Inglaterra? Não deve ter por causa do fuso horário, mas eu tenho seguidores da Inglaterra. Na Inglaterra, meu irmão, ninguém é dono de nada. Tudo pertence ao rei Charles.
As pessoas recebem um documento que elas podem utilizar o apartamento, a casa, tudo, mas no documento está dizendo que tudo que existe no Reino Unido, em Londres, pertence ao rei. A pessoa ganha uma concessão de 130 anos para usar aquele patrimônio, mas tudo pertence ao reino. O que isso me ensina? Que dentro da monarquia, o povo não é dono de nada. Nós temos um rei e ele nos dá poder de administrar bens, mas tudo pertence a ele. E nós não pertencemos ao Egito e ao mundo, nós pertencemos a ele. Tudo que nós temos é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E isso é tão forte para nós. O pessoal do Instagram vai cair a live e nós vamos orar. Eu vou reiniciar agora, na hora da oração, vai cair daqui 3 minutos. Presta atenção no que eu vou dizer. Irmãos, isso aqui é tão forte que Deus me mostrou em um dia aqui no Projeto Arrependimento. No mesmo dia, eu recebi a ligação de duas pessoas no mesmo dia. Você sabe o que as duas pessoas me disseram? Pastor, eu quero ajudar, mas eu não consigo. Eu quero ajudar, mas eu não consigo. Por quê? As pessoas estão presas. As pessoas não conseguem. Não conseguem. Presas. Presas. Nós precisamos ser livres, meus irmãos. Livres. Eu quero orar por vocês. Quero interceder por vocês. Nenhuma unha ficará. Nós pertencemos ao Deus vivo. Eu não sei se tem alguém para Jesus. O pessoal do Instagram vai cair a live aí daqui a alguns minutos. Se tiver alguém para Cristo, vem para o YouTube. Eu quero orar por vocês. Não sei se tem alguém que está preso no Egito. Jesus, o teu libertador, está te dizendo: vem, filho. Eu quero te libertar de toda a prisão do Egito. Eu quero te libertar de toda a cadeia do Egito. Tem alguém para Jesus? Diga, eu quero. E nós vamos orar por você agora. O Egito não é o nosso... Irmão, a gente não cabe mais no mundo. O mundo é dar comida para porco e querer comer a comida do porco e não poder. Você foi chamado para comer pão na mesa do teu pai. O Egito não é teu lugar, o teu lugar é na presença de Cristo por toda a eternidade, comendo pão na mesa com ele. Volte para Jesus enquanto é dia. Reconcilia-te com Cristo enquanto é dia. Em nome de Jesus. Tem alguém para Cristo? Diga, eu quero, e eu vou orar por você agora. Glória a Jesus. Eu vou esperar 1 minuto apenas e vou estar orando, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pessoal do Instagram vai cair a live. Glória a Deus. Tem alguém para Cristo? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, a irmã Daiane Mendes está dizendo, eu quero. Vamos orar por ela. Só pela alma da irmã Daiane Mendes.
já valeu a pena todo o nosso empenho. O Tiago está dizendo, eu quero. Glória a Jesus. Glória a Jesus pelo Tiago e pela Daiane. Tem mais alguém para Cristo? É só você dizer, eu quero. Beth está dizendo, eu quero, lá no Instagram. A irmã Alessandra está pedindo oração pela Maitê, que está com febre. Glória a Deus. Por essas 3 almas, nós vamos celebrar a Jesus agora. Tem mais alguém para Cristo? Glória a Deus. Glória a Jesus. Só por essas 3 almas, irmão, valeu a pena todo o nosso empenho de estarmos aqui até agora. Você é precioso demais para Cristo. E eu quero orar por você agora. Amém? Diga eu quero, você que quer, e nós vamos estar orando. Glória a Jesus, glória a Jesus. Uma alma já valeria a pena, imagine 3. Deus é tremendo. Feche seus olhos agora, deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela sua vida agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar todas as almas que estão se reconciliando, te aceitando. Perdoa todos os seus pecados, escreve o nome no livro da vida. E que todo o peso, toda a condenação, todo o jugo de Satanás caia por terra. E que o Senhor venha fazer milagres nessas vidas para a glória do teu nome. Que toda prisão espiritual seja despedaçada agora. E que elas sejam livres para te adorar e te servir. Abençoa teu povo, todos que estão enfermos, toda infecção, toda febre, toda dor, todo mal que está alojado no corpo. Eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Abençoa teus filhos de uma forma poderosa. Abençoa cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Só um minuto. Eu vou voltar aqui. Glória a Deus. Arrependa-se. Eu já volto. E eu acredito podcast. Há 6 anos, Deus nos confiou uma missão: levar arrependimento, esperança e o amor de Cristo aos lugares onde muitos já perderam a esperança. No Natal, lembramos que o verdadeiro significado dessa data não está nas luzes, nos presentes ou nas celebrações, mas no amor de Jesus demonstrado através de vidas que decidiram servir. Em 2025, distribuímos 600 cestas básicas, entregamos 5.000 brinquedos para crianças e levamos pessoalmente uma oferta aos nossos missionários. Em 2026, queremos ir ainda mais longe. Nossa missão alcançará Angola, o Amazonas e o Ceará, levando alimento, esperança e a mensagem da salvação a milhares de famílias. A meta é distribuir 1.000 cestas básicas, entregar mais de 6.000 brinquedos e honrar os missionários. Para uma mãe que não sabe o que colocará na mesa no Natal, uma cesta básica representa um milagre. Uma criança que nunca recebeu um presente, um brinquedo será um abraço de Deus, um sorriso que marcará a sua infância. Neste Natal, queremos alcançar vidas em 3 continentes e regiões onde a necessidade é grande, mas a graça de Deus é ainda maior. Seja você a resposta da oração de uma família. Seja você o sorriso de uma criança. Seja você as mãos de Jesus neste Natal. Não é apenas cestas e brinquedos. Estamos anunciando Cristo. Restaurando a esperança, estamos dizendo ao mundo que o amor de Deus continua transformando vidas. Junte-se ao projeto Arrependa-se, ore, contribua e faça parte desta missão.
Projeto Arrependa-se e Eu Acredito Podcast, levando arrependimento, esperança e o amor de Cristo até os confins da terra. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos de uma forma poderosa. Deus abençoe as almas que reconciliou com Jesus. Deus abençoe os irmãos de fora, né, que estão aí conosco até agora. A irmã Maria está, acho que em Portugal, 3h30 da manhã. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amanhã à tarde nós vamos estar no podcast Eu Acredito na Minha Geração. Acompanhe, que vai ser bênção de Deus. Amém? Não deixe de abençoar, irmãos, o projeto Arrependa-se. Nos ajude nessa obra, em nome de Jesus.